Bom dia, senhor presidente Garibaldi Mendonça e Luiz Fonseca, deputado e secretário, né? E, infelizmente, vou ter de falar para o povo de Sergipe, pela TV Alese, que eu tenho certeza que me acompanha, porque espero que realmente seja a última sessão esvaziada, já que é a última antes do pleito eleitoral no próximo domingo. Mas antes de começar a minha fala, vou fazer minha descrição para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão. Sou mulher trans, cor de pele branca, estou com uma saia jeans azul marinho, com uma blusa um pouco discreta, de mangas bufantes, várias cores, né, diversas cores, não vou citar, porque é o arco-íris em pessoa, com colar, né, de bijuteria dourada, brincos também, cabelo louro médio um pouco abaixo do queixo, e é isso. Bom, aproveitar e dar um bom dia às funcionários, pessoal da TV Alese, da Agência de Notícias, pessoal da taquigrafia, que estão aqui, né, diariamente, né, resistindo quase todos os dias a fala da deputada, que ela fala muito, dá muito trabalho ao pessoal da taquigrafia. Bom, antes de fazer a minha fala, eu vou solicitar para colocar um vídeo que está sendo divulgado aí nas redes sociais. Por favor. Recebi 8 vezes. Não, tá sem imagem. Agora sim. 8 vezes. Como ainda assim fui taxado de que não adianta as pautas, então trato com o governo. E quando essa conversa vai acontecer? Secretário. Eu trabalho todo dia. Eu venho aqui entregar escola todo dia. E além de protestar por dinheiro, eu nunca vi vocês trabalhar. Instância, cumpra a minha carga horária semanalmente. Eu não sou uma vagabunda de aula, não. Tá certo? Então, respeito. Eu gosto da paz, mas funciono muito bem na guerra. É verdade, é verdade. Senhor presidente, essa fala é muito, muito grave, principalmente para esses profissionais tão importantes para a nossa sociedade, que são as professoras e professores do nosso Estado. Ela é ofensiva a todos os professores e professoras do nosso Estado, é escandalosa, é vergonhosa, é antiética e também antidemocrática. Não, uma pessoa que chega no poder por causa de um sobrenome, um homem branco, cis, cheio de privilégio, tem a coragem de dizer que as professoras e professores não trabalham. Quero dizer ao senhor Fábio Mitidieri, eu não sei se ele sabe, que todos os direitos da classe trabalhadora, desde a Revolução Industrial na França, desde a Revolução Russa em 1917, foram conquistados com muita luta e resistência. Não foi os governadores, os empresários que deram auxílio, hora extra, adicional noturno, todos os direitos conquistados, férias, 13º, tudo que hoje nós temos direito, foi conquistado com muita luta de todos os profissionais. E dizer isso, ter a coragem de dizer que os professores e as professoras não trabalham, gente. A gente sabe a sobrecarga desses profissionais, que além de trabalhar muitas das vezes sem condições, né, estruturais para trabalhar, trabalham em casa, porque eles precisam fazer o planejamento, o plano de aula, não tem nenhuma estrutura. Infelizmente,
né, o que está acontecendo no estado de Sergipe é um total desmonte dos serviços públicos. E para ter do seu lado a opinião pública, ele está fazendo o que está fazendo com o magistério público aqui do estado de Sergipe. Eu como professora, né, eu, como mestre em educação, sei da importância da educação pública para a gente combater as desigualdades sociais, as injustiças sociais, porque um grupo de pessoas que estão lutando para ter o direito, seus direitos conquistados, já que o piso salarial não é pago pelo que diz as legislações, isso é um afronto à nossa democracia. Na minha visão, deputado Luciano Pimentel, as professoras e professores deveriam ser os profissionais mais bem valorizados, deveriam ser bem mais pagos do que o salário do governador, que é um dos maiores do nosso Brasil. Eles sim que merecem, porque são eles que ajudam a formação de todos nós que estamos aqui. Nós, muitos que estamos aqui, cara, alguns estudaram em educação privada, mas eu só fico pensando qual o motivo, qual a razão, o que está por detrás, Luciano Pimentel, dessa falta de respeito com a categoria do magistério. O que é que está atrás? Será que quer fazer o mesmo, né, que fez com a DESO, né, com o programa de parcerias, estratégia, PPE, que até os símbolos do Estado podem ser privatizados, colocados para ser administrado pela iniciativa privada. Isso é um desmonte, é vergonhoso, sabe? Eu sei que, às vezes, né, algumas pessoas podem... por que não está trabalhando? Mas sabe dizer quais são os profissionais que estão se mobilizando? Se não houvesse sindicato, nada seria conquistado. O sindicato existe e é constitucional, né? O direito à greve, à paralisação é constitucional, justamente para isso, para que o governador não se ache o dono do Estado, o dono de dizer o que deve ou não pagar. Por isso que existem as legislações. A gente vive num Estado democrático de direito. Isso quer dizer que existem regras, legislações, constituições que os agentes públicos, os governadores, administradores públicos deveriam respeitar. Eu vou dar uma parte ao meu colega Jorginho, que solicitou. Por favor. Deputada Olinda, eu queria convidar a Vossa Excelência para me somar à sua indignação de uma maneira geral, mas uma indignação que a gente devia ser uma indignação da Casa do Povo Sergipano como um todo, com a politização do uso de um sindicato que representa determinada categoria. O que o governador Fábio Tidieri se referiu foi a politização numa semana de eleição. Durante uma inauguração de uma escola, de uma reforma da escola, uma ampliação do Centro de Excelência Nelson Mandela, que é a obra 55 na educação durante esse governo, um investimento de mais de 2,200 milhões. No mesmo dia foi anunciado a reforma e ampliação do Colégio Vitória de Santa Maria, lá no Santa Maria, com investimento de quase 9 milhões. Esse foi o governo da deputada Olinda, e o governador Fábio Tidieri é extremamente democrático, um governador do diálogo. Ele recebeu o Sintese antes mesmo de assumir o mandato. O Sintese estava, e a categoria dos professores e o magistério estava com a carreira travada, e a reestruturação da carreira travada há 16 anos. E foi reconhecido aqui, na Praça Fausto Cardoso, em frente ao Palácio Olímpico Campos, que depois de 16 anos, com um investimento de 240 milhões, a reestruturação da carreira do magistério foi destravada. Esse foi o governo que colocou camarão na merenda escolar. Esse foi o governo que, com o apoio desta casa, criou o programa Acolher, colocando psicólogos e assistentes sociais nas escolas do Estado, nas quase 320 escolas do Estado. Esse é um governo que se preocupa com a meritocracia no magistério e na rede pública estadual, criando programas de incentivo como Aluno Nota 10, Escola Destaque, implantação de programas com premiação por resultados na educação básica.
diversos outros investimentos que foram feitos, e isso não pode ser negado, deputada Olinda, fora as obras, a climatização das salas de aula, que era um pleito antigo, histórico, e que vai chegar a toda a rede pública estadual. Eu quero só fazer essa parte. Obrigado pela parte, deputada Olinda, mas só fazer esse adendo. Respeito muito as colocações de Vossa Excelência, mas eu queria dizer que o que está em jogo é a não politização e o não uso político de um sindicato, de uma categoria tão importante como é o magistério. Jorginho, deputado, o que está em jogo, a gente sabe que existe a mobilização, isso é uma forma de poder pressionar, né? O governador, como você disse, né, se reuniu com várias categorias antes, até mesmo antes das eleições. Não, várias, da DESA, se eu não me engano, dos profissionais que garantiu. Então, o que está em jogo é justamente isso, né? Antes de se eleger, se reúne, se compromete que vai fazer isso, depois que se elege, faz o que ele quiser, um total descaso, independentemente das questões políticas, e tudo é político. Jorginho, nós somos políticos, nós somos deputados e governadores, e por que não fazer política justamente em período que o povo está atento? Nós somos políticos, gente. É como que fosse uma empresa que a gente tivesse trazendo a política. Nós somos políticos. A resistência da luta trabalhadora é uma ação política, né, que é na luta a favor dos direitos. É justamente isso. E um governador precisa, pelo menos em situações difíceis, possa ser, me disse, como eu falei da outra vez, né, ali em frente ao centro de convenções, porque ele indicou a pessoa correta. O responsável, quem governa o Estado, é o governador, ele foi eleito por isso. Ele simplesmente indica pessoas que deveriam ser técnicos, presidente, para assumir pastas importantes, como da educação, e não uma pessoa só por relações políticas. Jorginho, só para entender, como você foi a próprio indicado como secretário da Casa Civil, como Jorginho foi, o Zezinho Sobral indicado, está na pasta da educação, foi indicação política. Eu queria que essas pastas importantes fossem indicações técnicas. Não uma pessoa totalmente despreparada, porque eu estou rodando todas as escolas. Eu não estou falando você, não. Não, eu estou falando do secretário. Eu não tenho conhecimento, eu estou falando do secretário da Educação, que eu até ia terminar, o senhor não deixou. Porque o secretário da Educação, eu vou nas escolas, e o que mais eu reclamo é que ele não tem competência nem de assumir que uma pasta tão importante como a pasta da saúde, que além de ser indicação política, é um primo. Como é que esse primo vai dizer, não, governador, não vou fazer o que você manda, não? Como é que ele vai dizer se é um primo que está ali já colocado para dar amém a tudo que eles dizem, ou então somente a indicação política? E é grave o que está acontecendo no nosso Estado. É muito, muito grave, porque tudo bem que possa ser, né, pessoas políticas, indicações, mas que sejam pessoas comprometidas com a pasta e não usar a pasta para fazer. Eu fico imaginando essas reformas nas escolas. Será que estão botando ar-condicionado para ser mais fácil entregar até a administração das escolas à iniciativa privada e dizer que a meritocracia é coisa do capitalismo? Como é que a gente vai priorizar a meritocracia numa escola pública que não tem nem condições, que o governador
Olha, esse projeto, Escola Nota 10, foi repudiado pela grande maioria dos professores, porque os professores não têm nem condições de estar em sala de aula. Como é que uma escola, Ateneu Sergipense, vai concorrer com a escola lá em Gararu, que não tem nenhum lugar? Eu fui lá visitar. Os professores não têm nem lugar de se reunir direito, não tem a sala de aula totalmente insalubre, sem condições de dar aula. Como é que dá meritocracia? Meritocracia a gente tem de dar com condições iguais. Não é uma escola, um centro de excelência aqui e querer concorrer. Quer dizer, as escolas que já têm uma estrutura melhor, como é que vai concorrer com a escola em um povoado, em um município que não tem, muitas das vezes, nem condições de dar a aula? E, principalmente, professores sendo desvalorizados, professores que, muitas das vezes, vão trabalhar, né, morando distante. Como é que a gente vai querer igualizar ou competir nisso? Então, essa questão de projeto Nota 10, é escolas que tenham as mesmas condições estruturais. O governador dá essas condições estruturais para elas competirem, então é injusto, é desigual. É a mesma coisa, Jorginho, de querer colocar no mesmo patamar de concorrência alunos que saem do ensino médio, que muitas das vezes da escola pública, que precisam trabalhar, que não têm uma assistência familiar, com os alunos que estudam na escola privada. Como é que vão concorrer do mesmo nível? Por isso que existem as cotas, por isso que não é uma questão de meritocracia, é uma questão de reparação e de porque as pessoas, né, com negras e de classe social mais baixa passa por maiores dificuldades para chegar a acessar o nível superior. Bom, eu ia falar de outros temas, mas como eu gosto, né, muito de trazer essas colocações, eu vou falar sobre outra questão que é muito importante, que é sobre o que está acontecendo com... Deixa eu ver aqui... sobre a questão das betes, né, que está acontecendo lá no Congresso Nacional, né, que foi aprovado, o STF, agora, e o próprio governo Lula suspendeu algumas dessas empresas que não assumiram compromisso, não se cadastraram no governo federal para serem impedidas, né, de serem de realizarem, né, as apostas, né, porque estamos diante de uma verdadeira catástrofe social, uma epidemia silenciosa que está destruindo vidas, famílias e sonhos em nosso país. A cada dia mais, pessoas se veem envolvidas no ciclo vicioso das apostas online, um mercado que promete enriquecimento rápido, mas que, na realidade, consome a dignidade, a esperança de milhares de brasileiros, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, né, de um suporte, né, que muitas das vezes estão desesperadas, achando que com esses jogos vai conquistar alguma coisa, vai poder ter uma oportunidade melhor. E os brasileiros estão gastando mais, presidente, de 20 bilhões de reais por mês com esses jogos. Apenas no último mês de agosto, beneficiários da Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com apostas online. E isso é alarmante, isso diz respeito com o dinheiro público também, porque esses donos dessas bets, né, e muitas pessoas que se utilizam da divulgação, né, dessas bets, estão ganhando, enriquecendo muito com o dinheiro do povo, principalmente, às vezes, do povo mais que necessita, e com, né, a enganação de que serão beneficiados, acabam, né, tendo, né, um prejuízo muito grande. Estamos falando de pessoas que dependem desse benefício para sobreviver e que são enganados pelas propagandas mentirosas das empresas de aposta diante da vulnerabilidade social.
essas famílias são levadas a crer que as apostas são uma saída financeira, mas acabam perdendo até o que não tem. Há relatos, presidente, de pessoas que estão tirando suas próprias vidas, famílias estão sendo desfeitas, patrimônios acumulados com... Deputada, mais 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Estão sendo perdidos em questão de dias. Essas empresas funcionam como um programa de distribuição de renda, ao contrário, porque tiram dinheiro dos mais pobres para dar aos mais ricos. Eles lucram com a miséria de milhares de brasileiros. E isso não é só, Beto, em lucrar pela miséria, pela fome. Infelizmente, é um projeto capitalista, né, que parece que quando há mais miséria, né, há mais fome, né, pessoas que estão no poder se mantêm, porque ficam com medo de diminuir as desigualdades sociais e seus privilégios, seus poderes, poderem estarem ameaçados, né? O governo federal quer regulamentar essas plataformas e aqui no estado de Sergipe, o governador, nós deputados, a gente precisa fazer campanha de conscientização, mas será que também é só suficiente, né, essa regulamentação das plataformas pelo governo federal? A facilidade com que essas apostas podem ser feitas por meio de PIX transforma qualquer pessoa em uma vítima potencial. Mesmo que o uso do cartão da Bolsa Família seja proibido para essas transações, nada impede, senhor presidente, que os beneficiários saquem o dinheiro ou usem terceiros para continuar alimentando o ciclo destrutivo. Ou até mesmo transfiram, né, para outra conta, né, para a própria outra conta. Eu acho que não só bloquear a conta, né, vai resolver a questão, né? E hoje eu me somo ao pedido da deputada federal e companheira do meu partido, Érica Hilton, para que essas plataformas de apostas sejam bloqueadas imediatamente. Não há outra alternativa, porque as apostas online são alimentadas pela desigualdade social. Este é um apelo urgente. Convoco as e os parlamentares federais de Sergipe, que verdadeiramente se preocupam com o povo, com nossas sergipanas e sergipanos, a se somarem contra essa crise social. Não podemos mais assistir passivamente a essa destruição. O bloqueio dessas plataformas é o único caminho. Espero que a ação, né, que a deputada federal Érica Hilton possa, né, ter uma ação positiva para que a gente possa agir. Espero que também o STF, né, já que o nosso Congresso é muito moroso, né, para tratar as questões ligadas principalmente à população que mais sofre do nosso país, porque eles só estão preocupados muitas das vezes com seus interesses, né, possa acionar para que essa situação seja revertida urgentemente. Então, é isso, senhor presidente. Por fim, eu quero dizer ao povo sergipano, né, que vai se dirigir às urnas no próximo domingo, que vote consciente, que valorize o voto, que não venda o voto, não se sinta pressionado e pressionada, porque eu estou sabendo que alguns donos de algumas empresas ligadas a empresas que são terceirizadas, que prestam serviço ao governo do Estado, estão assediando moralmente seus trabalhadores e trabalhadoras, dizendo que se aquela pessoa que trabalha em tal empresa não conseguir, e pasme, eu fiquei sabendo que estão exigindo até o número do título e a urna das pessoas que eles vão indicar, né, para depois ver
a verificar se realmente naquela urna teve aquela quantidade de voto que foi indicada, né, pelo trabalhador. E isso é muito sério. Espero que o Ministério Público do Trabalho possa fiscalizar. Isso é um afronto, senhor presidente, à nossa democracia, porque o povo tem de votar com sua própria consciência livre e não com pressão da máquina administrativa ou então desses empresários que se utilizam de dinheiro público para se beneficiar. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.